Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus, o Divino Mestre, esteja conosco. Mais uma vez nos reunimos para o estudo do Evangelho. Esses breves 15 minutos, que para alguns parece ser pouco, mas é o suficiente para que a mensagem chegue até você e você a assimile. De que adianta tantas palavras se elas não têm fundamento nenhum? A prece, o tema central do nosso estudo, nos remete a essa reflexão. Nós precisamos ter preces objetivas, sinceras, mas que expressem a nossa essência, a essência do que está no nosso coração. Assim sendo, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece inicial. Divino amigo e Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que nos assistem, que olham por nós, que nos velam. Querido Deus Pai amado, pedimos vossa permissão para o estudo do Evangelho dessa noite. Que os bons espíritos nos inspirem, mas que também entrem nas casas de cada um dos irmãos que nos assistem para receber as bênçãos da sua proteção, iluminando seus lares, suas vidas e seus entes queridos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Fica conosco. Assim seja. E com a certeza da presença de Jesus entre nós e dos amigos espirituais, esses irmãos que velam por nós, que recebem a missão de nos orientar, vamos fazer a primeira mensagem, a leitura da primeira mensagem, que é a mensagem que tem a ver com a proposta do estudo de hoje. A mensagem que eu trago hoje para vocês, ela se chama No Culto à Prece, do livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, também conhecido como Chico Xavier. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios de Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também um homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas que nos progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar, a fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe, para que nos elevemos com todos os elementos da nossa própria órbita. Não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiral, através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios de Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade. Engrandeceram-se-lhes as mentes
congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o Espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo não possas perceber. Esse tema precede o nosso estudo, porque ele reflete o que nós pensamos, entendeu? Essa mensagem do Emmanuel, ela é muito importante para que a gente compreenda que a prece, ela está diretamente vinculada à nossa fé, ao vulto que emana do nosso coração e do nosso pensamento. E assim sendo, nós temos que ter o devido cuidado para que vibremos em sintonias altas, nos conectando com as esferas maiores, através dos sentimentos que temos, que tem que ser os melhores possíveis, e os pensamentos de melhor sintonia com Deus, com Jesus e com os bons espíritos. Então, o tema de estudo de hoje, meus irmãos, é a ação da prece, transmissão do pensamento, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, dos itens 9 a 15 deste Evangelho, que assim começa. A prece é uma invocação. Ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da vontade dele, e as que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, é somente na qualidade de intermediários que eles as recebem, pois nada pode se realizar sem a vontade de Deus. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente já refletir um pouquinho sobre o que lemos até agora. A prece é uma invocação, realmente. Eu estou em comunhão com Deus e neste momento estou pedindo algo. Estou invocando, eu estou solicitando. Eu estou solicitando equilíbrio, eu estou solicitando saúde, eu estou solicitando bem-estar, eu estou solicitando felicidade, eu estou solicitando paz, entendeu? Então isso é invocar, é pedir algo. No entanto, quando eu peço, eu posso pedir por mim, posso pedir por outrem, eu posso pedir por outras pessoas. E às vezes eu peço para alguém ajudar a mim a realizar aquele pedido. Um exemplo muito comum é nós espíritas pedimos a intercessão de espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes, de São Francisco de Assis, de Santa Clara, né? Os santos conhecidos da igreja, que são grandes espíritos, no nosso conhecimento, que contribuem com a evolução da raça humana, que trabalham através da orientação de Jesus. Então, por ser a orientação de Jesus, esse pedido só será atendido com a concessão dele, que é o representante de Deus aqui na Terra, como nós sabemos. Então, o Pai, o Criador universal, todo bondade, todo compaixão, todo piedade, concede-nos essa graça, a graça de atender ao nosso pedido de equilíbrio, de harmonia, de bem-estar, de felicidade, de saúde. No entanto, nós temos que saber o que pedir. Pedir isso ou aquilo depende do tipo. Pedir coisas para equilíbrio espiritual, para a contemplação do espírito, para o bem-estar do espírito, que envolve um pouco do equilíbrio corporal, físico, vamos dizer assim, saúde, por exemplo, para ajudar o equilíbrio do espírito, é possível. Mas pedir coisas da matéria, lembre-se que matéria é você, então, através da força do seu trabalho, você pode conquistar dentro do seu merecimento. O resto vem por osmose. Peça a Deus harmonia, peça a Deus força, né? Saúde para trabalhar, mas não peça um emprego melhor, não peça um carro, não peça um objeto.
Trabalhe que você conquista. Então, a prece é um ato de solicitação. Mas a prece também precisa ter aqueles atributos que nós já falamos nos outros temas. E a gente tem que compreender isso. Continuando aqui a reflexão. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atenda ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chegue até ele. Para compreendermos como isso acontece, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, aspas, encarnados quem está vivo, desencarnado quem já morreu, mergulhados no fluido universal, o fluido universal que é toda emanação energética, fluídica, magnética que está na natureza, no universo, no cosmos, que ocupa todo o espaço, tal qual nos achamos envolvidos pela atmosfera aqui na Terra. Esse fluido recebe um impulso da nossa vontade, do nosso pensamento, e ele é o veículo deste pensamento, como o ar é o veículo do som. Com uma diferença, as vibrações do ar são limitadas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou desencarnado para encarnado, uma corrente de fluidos se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento entre eles, como o ar transmite o som. Por isso que nós dizemos que quando nós pensamos em alguém, nós podemos rezar por ele, que onde estiver essa pessoa encarnada ou desencarnada, vai receber a sua mensagem, a sua rogativa. Então é importante compreender que a ação da prece alcança qualquer ser, em qualquer situação em que se encontra, na instância material ou imaterial, que também chamamos de espiritual. A intensidade dessa corrente de fluidos será forte ou fraca de acordo com a força do pensamento e da vontade de quem ora. E eu abro aspas para a fé. É desse modo que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que se encontrem. É desta maneira também que os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre encarnados. Esta explicação visa em especial esclarecer aos que não compreendem a utilidade da prece puramente espiritual, isto é, vinda da alma. Tem por finalidade separar a prece das coisas materiais e tornar compreensível seu efeito, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva, mas sempre subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, a quem cabe tornar eficaz sua ação. Então, meus irmãos, a prece é uma rogativa e a gente tem que compreender que tudo está subordinado não só à nossa necessidade de um olhar da matéria, mas sim à nossa necessidade do espírito. E essa avaliação quem faz não somos nós, vamos compreender isso, é Deus, com a intercessão, a orientação dos espíritos que nos acompanham, porque eles são os emissários de Deus que estão aqui na Terra acompanhando a gente. Os bons espíritos estão sempre ao nosso redor, nos auxiliando na nossa caminhada, na nossa trajetória ascensional, no crescimento de nós como espírito. Então compreendamos então que a prece tem a ação de o nosso pensamento alcançar a Deus pela rogativa e pela verdade que emana do nosso coração, mas de acordo com a vibração e a fé que nós temos. Portanto, a ação da prece encontra sempre Deus. Por isso, meus irmãos, vamos agradecer por esse momento de estudo e eu espero ter esclarecido isso para vocês. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse estudo objetivo, claro, mas verdadeiro. Que a tua graça maior se estenda para todos nós, que possamos sentir as vibrações de amor que sai do coração de Jesus para nós, trazendo-nos paz, harmonia, equilíbrio e saúde. Que a tua graça, Senhor Jesus, esteja conosco e tenha paciência conosco, porque ainda somos aprendizes do teu Evangelho. Obrigado, Senhor Deus. Fica conosco sempre e que os bons espíritos continuem sendo os nossos guias, a luz que ilumina a nossa vida. Muito obrigado, Jesus. Esteja conosco. Assim seja. Portanto, meus irmãos, fiquemos todos com as boas vibrações de Jesus e dos bons espíritos. Muita paz para todos e até o próximo estudo de 15 minutos. Um abraço fraterno.